Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa e projeções para a economia, tratar aqui a respeito de Vale, tratar aqui a respeito de uma informação relacionada ao HGLG11 e falar aqui a respeito de BB Seguridade, que na presente data subiu fortemente para os padrões dessa ação. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Boletim Focus, que é um relatório produzido pelo Banco Central, manteve projeções de inflação para 2023 em 4,84%, inflação medida pelo IPCA. IPCA acumulado dos últimos 12 meses, aqui está pegando os últimos 12, então pega o ano passado, está em 3,16%. Então a projeção é que fecha em 4,84%, principalmente agora com o aperto monetário sendo reduzido. Selic caiu 0,5% de 13,75% para 13,25% ao ano. A projeção do PIB cresceu para 2,26% no ano, impulsionado pelo setor agrícola brasileiro, que está vindo com muita força, ocasionando bons resultados para a BB Seguridade, como iremos falar adiante. Apesar disso, o Ibovespa fechou aqui com uma pequena queda. Está havendo no curto prazo uma saída de capital estrangeiro, mas isso também aconteceu aqui entre 4 de julho até 10 de julho, então é algo completamente esperado. Não fique com medo a respeito disso. Correções de mercado acontecem no curto prazo, sendo que as ações de Vale e Petrobras subiram. Apesar dessa notícia envolvendo Vale, no sentido de que justiça inglesa negou o pedido para não compartilhamento de responsabilidade pelo rompimento da barragem de Fundão com o BHP. Esse aqui basicamente foi um deferimento da justiça inglesa, em que a Vale pedia para não ter responsabilidade compartilhada nesse sentido. Muita gente está com medo. Acontece que isso foi incapaz de fazer preço na Vale. Primeiro porque Vale, na minha visão, já ficou muito barata. Segundo porque um processo judicial pode levar vários anos para se desenrolar, e aqui não é um reconhecimento da responsabilidade, é só um não reconhecimento imediato da irresponsabilidade. Então, você não deveria se preocupar com isso no curto prazo. Isso é insuficiente para você simplesmente parar de aportar ou até mesmo fazer uma venda de Vale. Por outro lado, o governo estuda tributar lucros acumulados e não distribuídos pelas empresas. O que seria isso agora? Mais uma intenção tributária do atual governo. Após os avanços na primeira etapa da reforma tributária, que basicamente é a unificação de impostos, a segunda fase, que visa, por exemplo, tributação dos dividendos, extinção dos juros sobre o capital próprio, agora o governo está estudando tributar lucro acumulado das empresas. Ou seja, aquele lucro que acabou integrando o patrimônio líquido e não foi distribuído a título de dividendos ou usado para a recompra de ações. Segundo o governo, o Brasil só tributa o lucro da empresa, não a distribuição. Isso seria muito ruim na sua visão. E ainda por cima, querem tributar o lucro não distribuído. Só a título de ilustração, dentro aqui dos demonstrativos completos de uma sociedade anônima, há necessidade ali da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. E os lucros acumulados, eles integram o patrimônio líquido. Isso aqui, na prática, seria um grande absurdo, porque isso faria com que as empresas não pudessem simplesmente acumular os seus lucros. Elas ou seriam obrigadas a distribuir dividendos, e aí seriam tributadas, ou obrigadas a fazer investimentos ruins, não rentáveis, simplesmente para não serem tributadas. E essa ânsia do governo por tributação a qualquer custo só me faz querer continuar acumulando bitcoins. Inclusive estou aqui com um pequeno prejuízo dentro aqui da conta da CoinTear. Deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado com o código MIRAI. Você recebe uma recompensa caso faça seu depósito de $50. Vou fazer uma pequena compra aqui de $50 também, a fim de abaixar aqui no preço médio. Compra realizada com sucesso, aqui fica a minha carteira. Eu tenho TXN, Take-Two, que tiveram uma forte queda justamente porque houve uma queda forte na bolsa norte-americana. Por outro lado, eu tenho aqui a SML, que está dando um pequeno lucro para fins de balanceamento. Lembrando que aqui na CoinTear você consegue comprar bitcoins tanto dentro daquela conta de trading, quanto aqui dentro da conta Spot, onde você pode simplesmente pegar os seus reais e converter em Bitcoin, como eu tenho aqui, $1.974 a título de Bitcoins. E tudo com taxa zero, sendo que você consegue ir aqui em histórico de trading e olhar quanto que você já economizou ao comprar através do CoinTear, no caso, $21. Prosseguindo aqui em relação ao HGLG, e o UBS, que acabou comprando o Credit Suisse, está retomando o processo de venda da gestora Credit Suisse Brasil, que é a gestora
do HGLG e também do HGRU. E essa aqui é uma notícia que eu considero ruim, porque afinal de contas, nós sabemos que há uma alta qualidade de gestão no HGLG que veio entregando muito valor ao longo do tempo, um dos fundos mais antigos do IFIX e que trouxe dividendos crescentes, boas aquisições, excelente gestão. Até por isso que costuma negociar com ágio em relação ao valor patrimonial da cota, porque tem muita qualidade histórica. E agora trocando-se a gestão, isso poderia comprometer a qualidade dela. Então vai depender muito de qual será a gestora que vai assumir o HGLG, HGRU e fundos da Credit Suisse. Espero que seja uma gestora tão boa quanto a Quineia, por exemplo. Ainda é especulativo. Em relação à BB Seguridade, subindo forte na presente data, apesar da queda do Ibovespa, é que os resultados surpreenderam positivamente o mercado. O lucro foi de quase 2 bilhões de reais, uma alta anual de mais de 30%. Olhando-se aqui o resultado financeiro da companhia, teve um aumento. E muita gente se pergunta, Luan, com o resultado financeiro vindo a cair por conta da queda na taxa Selic, isso não vai gerar uma queda forte nas ações de BB Seguridade? Na verdade não, porque o resultado financeiro, embora esteja sendo favorável no momento, não vai impactar de forma tão significativa nos resultados de BB Seguridade. Deve gerar uma queda próxima de 5% nos resultados, ou até um pouco mais do que isso, mas na minha visão isso já estava no preço quando a ação estava negociando a 30, 31 reais. Lucro líquido teve um pequeno crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2023, então a companhia está conseguindo crescer seus resultados muito por conta do resultado financeiro. Então, na verdade, o cenário do primeiro semestre praticamente se manteve estável. O grande aumento aqui foi em Brasil Seg, 32% de aumento em prêmios ganhos. Brasil Prev, então, um aumento significativo. Somente Brasil Cap que teve queda aqui e Brasil Dental. Vale ressaltar também que a deflação do IGPM acaba beneficiando um pouco o resultado financeiro, então isso tudo tende a mudar. Por isso tem um pouco de cautela, mantém meu preço teto em R$ 33,00 em BB Seguridade. Vale ressaltar que a companhia reportou resultados que superaram seu guidance, então veja que ela mesma não esperava resultados tão bons. No acumulado do semestre, foram 3,7 bilhões de reais, mais de 30% de crescimento de lucro. Imagina crescer lucros a uma taxa de 30% ao ano. É válido ressaltar também que o ROI de BB Seguridade é o maior do segmento, mais de 60%. Se você fizer um comparativo aqui com o ROI da Caixa Seguridade, você vai verificar que supera o da Caixa, mas o da Caixa não está em apenas 27,48%, supera 40%, ainda assim BB Seguridade detém um ROI um pouco maior, mas devemos reconhecer que sim, atualmente, de acordo com a perspectiva da relação preço sobre valor patrimonial, a Caixa Seguridade está mais barata e detém um valor de mercado que é praticamente da metade da BB Seguridade, que teoricamente daria um potencial de crescimento maior. E Caixa Seguridade ainda poderia se beneficiar da tendência atual do governo de investimentos no programa Minha Casa Minha Vida, que tem gerado inclusive recordes em vendas a MRV, inclusive esse rally de alta de mais de 150% em poucos meses nesse ano nas ações da MRV, principal construtora do Minha Casa Minha Vida. Caixa Seguridade se utiliza do canal de vendas da Caixa, que é o principal agente financiador de financiamentos habitacionais. Seguros habitacionais também acabam sendo dominados, obviamente, pela Caixa Seguridade. Então, essas duas seguradoras hoje acabam sendo duas posições de blindagem numa carteira de investimentos focada em dividendos. O setor de seguros deve ter crescimento real de 3% no Brasil em 2023. Esse aqui seria uma queda em relação ao ano passado, portanto, tende a dar uma estabilizada agora, porque no Brasil, principalmente, o cenário de crise tem dado uma arrefecida. São nos cenários de crise que as pessoas procuram mais seguradoras, então os resultados agora tendem a ficar mais estáveis para a BB Seguridade e um pouco melhores, pelo menos nesse ano ainda, para a Caixa Seguridade, justamente pelo Minha Casa Minha Vida. E olha aqui, lucro ou prejuízo acumulado, 71 milhões aqui, imagina só isso aqui sendo tributado pelo governo. O guidance de 2023 acabou crescendo, estava entre 12% a 17% aqui, subiu para 25,7%. Importante ainda ressaltar, demonstrando aqui que a crise tem reduzido, a sinistralidade nesse trimestre caiu 7,3 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2022. Então veja como seguradoras são anticíclicas. Em momentos de crise, o que acaba acontecendo? Você tem uma sinistralidade maior, mas você acaba ganhando mais com prêmios emitidos. E também com juros mais elevados você ganha com resultado financeiro maior. Por outro lado, quando você tem cenário de crise se esvaindo, a sinistralidade começa a cair, consequentemente o resultado financeiro também com juros em queda, mas por outro lado, com a sinistralidade caindo, você tem menos desembolso nas seguradoras e elas conseguem ao menos manter uma boa lucratividade, principalmente com o ROI absurdo da BB Seguridade, já que ela se utiliza do canal de vendas do Banco do Brasil. E aqui dentro do balanço patrimonial, vamos só olhar aqui novamente, lucros acumulados aqui em junho de 2023, 391 milhões de reais.
eu já recomendaria a BB Seguridade distribuir isso aqui logo, porque não pode deixar acumulado, senão o governo vai acabar tributando. E nesse sentido, BB Seguridade aprovou um novo programa de recompra de ações, muito interessante, justamente para valorizar o acionista, 9,56% do capital social em circulação, muito relevante. É uma autorização, não é obrigatório, dura 18 meses até o dia 4 de fevereiro de 2025. Ainda temos dividendos de R$ 1,60 por ação, um dividendo muito relevante, 1,6 a um preço médio de R$ 32, dá um yield de 5%, e esse é só o dividendo do primeiro semestre. Portanto, mesmo a R$ 32, ela proporciona um yield próximo de 10%, só denotando que ela está muito segura, principalmente com o novo plano Safra de 240 bilhões de reais junto ao Banco do Brasil, que também deve reportar resultados muito satisfatórios. É por isso que acabei montando posição aqui abaixo dos R$ 33 em BB Seguridade, uma posição relevante, 2.000 ações, de tal modo que hoje fica Banco do Brasil no topo, depois Vale, depois BB Seguridade. Dessa forma, o lucro por ação de BB Seguridade ficou em 92 centavos no segundo trimestre de 2023, dividend yield em 10,12%, o valor de mercado deu uma corrigida, saindo de 65 bi para 61, PL de 8,72 vezes, abaixo, por exemplo, do quarto trimestre de 2022. Imagine só, 92 centavos por ação, replicados em 4 trimestres, você teria 3,68 por ação, vezes um payout aí de 90%, provavelmente, 3,31 por ação ou 3,20 por ação, se for a réplica de 1,60 a cada semestre. Tudo isso só me faz manter a posição firme na minha carteira. Por quê? Porque a empresa consegue crescer com um ROI alto e distribuindo altos dividendos, mesmo com uma perspectiva de queda na taxa Selic e, consequentemente, do resultado financeiro. E aí você me pergunta por que acabei acumulando maior posição da minha carteira em Banco do Brasil. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, tem acesso a aulas exclusivas, mais 70 aulas acumuladas, inclusive aos movimentos que venho fazendo nas minhas carteiras. E também você vai ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo no quadro Analisando Carteiras. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou acompanhar o seu portfólio de investimentos já existente, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Atualmente, qual você vem comprando? Car Seguridade ou BB Seguridade? Qual teria o melhor potencial no momento atual, na sua visão? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!